Landim quer SAF no Flamengo, meus amigos. Vamos bater esse papo aqui. Vamos bater um papo aí também sobre Ayrton Lucas, sobre Pedro. A gente vai conversar também sobre super pacotão de reforços no Flamengo. O Flamengo prepara aí esse super pacotão de reforços e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro. Dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo. Inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, você ajuda demais fazendo isso com o crescimento do canal. Belezinha? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo treinou no período da tarde dessa terça-feira, na verdade treinou no período da tarde da segunda-feira e vai repetir esse treinamento no período da tarde hoje por volta das 3 horas da tarde, treinamento esse com foco na partida contra o Volta Redonda. Pedrão, o time do Flamengo viaja hoje para Volta Redonda? Não, o time do Flamengo viaja amanhã de manhã, de ônibus para Volta Redonda, até porque é uma viagem bem curtinha, mais ou menos aí 1h30, 1 hora de viagem, depende ali do pé, do pezinho nervoso do motorista. Chega lá, joga e no mesmo dia volta de ônibus para o Rio de Janeiro. O Arrascaeta tem feito um trabalho específico, tá individualizado, com foco na recuperação física. A comissão técnica quer deixar o uruguaio o melhor possível para a disputa da Recopa Sul-Americana, jogo de ida dia 21 e jogo de volta dia 28 de fevereiro, tá? Então o Flamengo trabalha bem aí o Arrascaeta, com calma, com tranquilidade. É provável que ele jogue sim contra o Volta Redonda, tá? Não tem nenhum tipo de lesão, apenas estão dando atenção ali maior na recuperação dele, informa aqui o jornalista Léo José, tá? Gente, o Paparazzo Rubro-Negro traz informações que o Vitor Pereira vai promover grandes mudanças táticas nesse time do Flamengo, na escalação e força total no Carioca antes da Recopa. Ou seja, passado o Mundial, passado a Supercopa do Brasil, Vitor Pereira vai de fato agora colocar a sua forma de jogar. Aí o Papa bota aqui: Vitor Pereira está acelerando a implementação do seu esquema tático e fazendo mudanças no time. A tendência é que pelo menos 2 peças, olha aí, 2 peças mudem no time, além da forma como o time vai se comportar em campo. O técnico português já espera fazer as primeiras mudanças nos próximos jogos do Campeonato Carioca e na decisão da Recopa, né? Outros jornalistas também comentaram essa situação, né, do Vitor Pereira. Para o Vitor Pereira é inegociável, tá? É inegociável que tenha um time dentro de campo que marque pressão, que tenha uma marcação pós-perda efetiva, porque essa é a forma do Vitor Pereira se defender. Então, para o Vitor Pereira, isso é inegociável e ele vai tentar colocar de toda forma isso no Flamengo, tá? Ele tentou botar no Corinthians, não conseguiu. Conseguiu em partes, né, meus amigos, aplicar isso no Corinthians, não conseguiu 100%, acabou saindo, ele teve problema com jogadores lá na equipe do Corinthians e agora vai tentar aplicar de fato isso no Flamengo, tá? O Vidal, por exemplo, né, que entrou bem no último jogo do Flamengo, né, nessa partida contra a equipe do Al-Ahly do Egito, o Vidal ganhou pontos com o Vitor Pereira após o Mundial de Clubes, mas suposta lesão vira mistério, né? Ele falou em entrevista coletiva que voltou a conviver com uma lesão que sofreu aos 25 anos de idade, que é uma lesão muito séria, na qual alguns nem conseguem jogar, porém, segundo o Flamengo, não há lesão. O Vidal tem dessas, né, cara? Ele vai e fala uma coisa, o Flamengo fala outra coisa, desmente ele. O Vidal tudo bem, né? Tá falando que tem lesão, mas chega lá no Flamengo, não tem lesão não, tá tudo certo. Não dá pra entender esse tipo de coisa. Ele não quis entrar em detalhes também, né? O repórter perguntou ali, mas Vidal, que lesão é essa aí, Vidal? E o Vidal não quis entrar em detalhes da lesão. Mais ou menos essa aí, tá, gente? A situação do Arturo Vidal, tá? Vamos passar aqui pro próximo tema.
a diretoria do Flamengo aguarda a evolução física do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro para saber se fará um grande investimento na contratação de um meio-campista. Tá? Recentemente teve aí a situação do Oscar, que poderia ir para o Flamengo, aquela coisa toda. Acabou que os chineses não liberaram, né, do Xangai Port, que é a equipe do Oscar, então o Flamengo depende aí dessa situação para conseguir o Oscar e só deve fazer esse investimento também caso o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta se mostrem abaixo fisicamente, o que eu não acredito. Acho que eles vão ter uma evolução física no Flamengo. Inclusive o senhor De Arrascaeta tem que se dedicar mais à parte física, porque, né, tem 28 anos de idade, não é veterano, então tem que melhorar essa parte física aí, porque não é normal um jogador de 28 anos não ter esse ritmo aí, então ele tem que pegar firme para melhorar na parte física, tá? O Everton Ribeiro também, todo o time do Flamengo, na realidade, tá? Gente, olha isso aqui. Vamos lá. Clubes da Série A e B estão debatendo a redução para 3 rebaixados no Campeonato Brasileiro. A ideia é colocar uma proposta para votação amanhã na CBF. Não há unanimidade na questão, mas eu tenho quase certeza que equipes como o Vasco, por exemplo, estão votando a favor dessa situação. Eu sou totalmente contra. Você vai prejudicar os clubes que estão na Série B. Para mim, isso é uma medida oportunista, só porque os ditos grandes do futebol brasileiro estão na primeira divisão nesse ano, eles querem votar isso. Mas, por exemplo, se isso aqui fosse votado no ano passado, o Vasco, por exemplo, não teria subido a primeira divisão, porque só teria subido 3 e caído 3. Então, para mim, isso aqui é uma medida oportunista que quer aproveitar que os grandes clubes que estavam na segunda divisão subiram para a Série A. Ah, tem o Ceará na Série B? Tem, beleza. Mas os principais, o Bahia, o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, estão tudo na primeira divisão. Entendeu? Estão tudo na primeira divisão. E aí eles querem se aproveitar disso aí para, ó, agora só cai 3, tá? Para evitar que os grandes... Não tem que ter isso. Tem que ser 4x4, é o regulamento. O Flamengo tem que votar contra isso. E é isso aí, pelo menos na minha opinião. Tá? Vamos passar aqui para o próximo tema. O Fenerbahçe, equipe turca, deve exercer, segundo o jornal IG Sport, eu não entendo mais nada, rapaz. Lá na Turquia, falam que o Fenerbahçe não quer mais o Gustavo Henrique, o Jorge Jesus vai sair, né? Teve a questão do terremoto e coisa e tal. E aí ele vai ter que voltar ao Flamengo, vai ter um contrato de 6 meses, aí o Flamengo vai ver o que vai fazer com ele. Agora, o Felipe Silva, que trabalha para o IG Sport, diz que o Fenerbahçe deve exercer a opção de compra. Em junho, o time turco terá que pagar 1.400.000 euros, mais ou menos 7.400.000 reais, que vai render ao Flamengo, tá? Eu boto minhas fichas aí que ele vai acabar voltando no Flamengo, não deve ficar lá na equipe do Fenerbahçe, na equipe da Turquia, tá? O Thiago Alcântara, rapaz, jogador do Liverpool, revelou durante um vídeo que o Petkovic, né, ídolo do Flamengo, jogador sérvio do Flamengo, o fez virar torcedor do Flamengo. Tá aqui, ó. Estávamos assistindo a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Petkovic marcou um gol maravilhoso de falta e nesse dia todos nós convertemos ao Flamengo, revelou o Thiago Alcântara, se revelando que é torcedor do Flamengo. Para quem não sabe, o Thiago Alcântara é filho do Mazinho, né? O Mazinho jogou durante muito tempo no time do Flamengo, né? Se eu não me engano, tem imagens dele com a camisa do Flamengo, bem pequenininho, né? Jogando ali pelas categorias de base do Flamengo, bem mirradinho mesmo, bem pequenininho, né? O irmão dele também, né? Que no caso é o Rafinha. Então, enfim, portas abertas para você, hein, Thiagão? Se um dia você quiser vir ao futebol brasileiro, as portas do Flamengo estão completamente abertas para você. Rapaz, olha só. Landim defende que Flamengo se torne SAF, mas de outra forma, que é aquela forma dos 40% igual o Bayern de Munique que eu já conversei com vocês. E aí,
ontem na Gávea, na sede social, o Flamengo se reuniu com o senador Carlos Portinho, do PL, para falar sobre a questão da SAF. O presidente Rodolfo Landim expôs suas condições para a criação da SAF e admitiu que o dinheiro para o estádio do clube poderia vir desse tipo de parceria, revela aí o jornal O Globo da AB Esportes, jornalista Atos Moura. Você já percebeu a quantidade de notícias que está surgindo sobre SAF, sobre o Flamengo? O senador, idealizador da SAF, foi na Gávea ontem, conversou com os coisas. Você está percebendo isso? Pois é, não vai demorar muito. É claro que é um processo que vai ter que ser votado pelo Conselho Deliberativo, passar por todo o trâmite que determina o estatuto do Clube de Regatas do Flamengo, mas eu acredito que a médio e longo prazo, ou curto prazo, o Flamengo vai sim se tornar SAF. Não completamente, não 100%, mas 40% do clube, acredito que isso vai acabar acontecendo e o Flamengo vai ter uma parte do seu clube para a SAF, como eu acho até que todo o futebol brasileiro daqui a pouco vai estar envolvido nessa questão das SAFs, tá? Da Sociedade Anônima do Futebol. Só espero que o Flamengo não venda completamente. Pô, Pedrão, então tu quer isso? Não é que eu quero isso. É que eu tô vendo já que já estão preparando o terreno para que isso aconteça. Para que a SAF seja implementada no Flamengo, precisa achar um investidor, enfim, toda a situação. Aí tá aqui também, ó. Flamengo trabalha por naming rights para viabilizar estádio. Pela estimativa do clube, o projeto custaria mais ou menos 2 bilhões, rapaz, aos cofres e precisaria de uma mobilização de grande capital para a mão de obra. Tem que comprar o terreno lá do gasômetro, que é 400 milhões, aí tem que... Ih, rapaz, é coisa pra caramba. Por isso que os dirigentes do Flamengo estipulam em mais ou menos 2 bilhões de reais aos cofres do Flamengo, mais ou menos o que o Flamengo deve gastar, ou com a ajuda de investidores. O Flamengo não desistiu do seu estádio próprio, segundo o Guilherme Silva, tá? Ele que trabalha aí para a rádio Jovem Pan e também para o Coluna do Flamengo, e articula nova aproximação com o novo governo federal, até porque mudou o presidente, era o Bolsonaro, agora é o presidente Lula, tá? O governo do Cláudio Castro e o deputado estadual André Siciliano foram escalados para a missão. O terreno do gasômetro é propriedade da Caixa Econômica Federal, tá, meu parceiro? Vamos passar aqui pro próximo tema. O Flamengo está preparado para a sede... E, gente, eu não tô comentando isso aqui... Ah, é cortina de fumaça. Olha só, eu tô comentando informações de grandes jornalistas. Jornal O Globo, Jovem Pan, Coluna do Flamengo. Eu não tô tirando isso aqui da minha cabeça. Ah, não tem cortina de fumaça nenhuma aqui, até porque vocês sabem muito bem que aqui é o dedo na ferida, que a gente coloca para criticar o que tem que criticar nessa diretoria, tá? Gente, é o seguinte, o Flamengo está preparado, tá? Para o assédio que Pedro e Ayrton Lucas devem sofrer. Isso porque o Pedro já foi especulado aí no West Ham, uma proposta de, 40 milhões de euros. E o Ayrton Lucas, meus amigos, tá aqui, ó. Os árabes lá no Mundial de Clubes se encantaram, né, com as atuações do Ayrton Lucas. Realmente o Ayrton Lucas foi muito bem, tá? Jogou muito bem o Ayrton Lucas. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo para mim no Mundial de Clubes, tá? Por mais que o Pedro tenha feito 4 gols, acho que o Pedro tem que ainda como é que eu posso preencher espaço, precisa participar mais ali do jogo. Enfim, o Ayrton Lucas acho que teve uma participação muito boa nesse Mundial. Aquele jogo contra o Al Hilal foi um dos poucos que se salvou. E os árabes gostaram muito, né? Os árabes lá do Al Hilal, enfim, das outras equipes, gostaram muito da atuação dele. Então, devem pintar propostas. O Flamengo tem que conseguir segurar o jogador. Flamengo pretende agir no mercado para se reforçar até abril, rapaz. Tá aí, ó. O Flamengo parte de uma pré-lista de observação para ver as oportunidades de mercados como lateral, volante, meia, ponta. E aí você tem infinidade de possibilidades. Você tem, por exemplo,
o Wendel, né, lá do Zenit, que é sempre especulado no Flamengo. Você tem o Ângelo aí pra ponta. Você tem o Michael, que o Al Hilal já deixou bem claro que vai negociar, quem sabe, a volta do Cuejá, né? Enfim, você tem uma infinidade de jogadores aí que o Flamengo deve buscar para completar o seu time, pelo menos até abril. Então o Flamengo, de fato, vai ao mercado. O Marcos Braz deixou isso claro na entrevista com o Eric Faria e vamos torcer para que tudo isso aconteça, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, o botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Beijão para todos vocês, tamo juntão. Saudações de Brunegre.